E aí, pessoal, eu sou Guilherme Andrade, nós somos do podcast Pode Pensar. Hoje eu vou falar sobre a gestão de negócios na área industrial. Então, vamos lá? Hoje nós vamos entrevistar um empresário da área industrial de alimentos, o senhor William Azevedo, administrador de empresas. Quero agradecer o convite do Colégio CEA, professor Daniel, dos alunos do segundo ano e da estrutura da UNIT. Bom, boa tarde. Meu nome é Catarina Milena e eu vou começar passando a palavra para o senhor Willy com a nossa primeira pergunta. Como a inflação tem afetado os custos dos alimentos e os preços dos seus produtos? É simples, Catarina. A inflação, vocês sabem que quem trabalha na indústria e no comércio e de uma maneira geral, tem que lidar com isso sempre. A inflação, ela determina, na verdade, o aumento dos produtos. Então, tudo isso vai determinar quanto vai custar o meu produto. Então, quando você pergunta como ela me afeta, eu digo que ela afeta todos nós, nas nossas vidas e, evidentemente, que qualquer produto tem que levar em conta essas oscilações. A gente sabe que a inflação é medida pelo IBGE e o IPCA é aquele índice que no final do mês vai dizer como foi as variações dos produtos. Todos os setores têm, muitos deles têm, a construção civil, por exemplo, tem um índice próprio. Então, por quê? Porque no final das contas a gente vai precisar ter um embasamento para eu formar meus custos. Então, qualquer coisa que eu faça na minha alimentação, que eu trabalho com a indústria alimentícia, meu produto final, ele precisa de arroz, macarrão, feijão. Então, todos esses produtos, eu tenho que estar atento, qualquer empresário tem que estar atento para que ele forme o seu custo de final dos produtos, para que você não perca, nem também fique com um valor muito acima da sua concorrência. Então, é dessa forma que a inflação nos afeta, como afeta toda a vida de todos aqueles, inclusive dos assalariados, não é só a indústria. Então, também todos nós temos que estar de olho no que está acontecendo com a inflação, porque ela, no final das contas, vai determinar o valor final do seu produto e do seu serviço. Meu nome é Lucas Gabriel. E eu irei fazer a segunda pergunta para o senhor Willy. Senhor Willy, você tem sentido dificuldades para repassar os aumentos de custos para os clientes sem prejudicar as vendas? Sim. Lucas, essa sua pergunta é bem importante, porque o custo, né, dessa inflação que eu acabei de demonstrar para vocês, ele vai ser importante, porque se, por exemplo, vou citar um exemplo agora, como está acontecendo com o café. Nós fornecemos café da manhã para a indústria da construção civil. Eu fiz, no começo do ano, um contrato. E nesse contrato eu estabeleci um valor. Esse valor, eu tenho que honrar aquele valor que eu disse que ia fornecer. O café vai, por uma questão de safra, quebra de safra, vocês sabem que ele dobrou o preço. Então, hoje o café, para mim, significa um problema no meu custo. O que é que eu posso fazer para minimizar esse custo? É muito difícil, porque o café, eu não posso dizer assim, eu vou tirar, eu vou diminuir, porque eu já me comprometi com aquilo. Então, essa questão de você ter variações, né? Como, por exemplo, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós tivemos um problema com arroz. O arroz saiu também, ele chegou a ponto de dobrar. Então, isso acontece em função da sazonalidade também das safras, como também das intempéries. E até mesmo uma guerra que aconteceu na Ucrânia afetou a farinha de trigo, né, que o mundo todo precisa da farinha de trigo e tanto importa como exporta. Então, é dessa forma que
a inflação e os custos nos afetam. Vou perguntar para o senhor, com os custos subindo e tal, você precisou cortar despesa, mudar fornecedores, ou então buscar novas estratégias para manter o lucro, a lucratividade? Sim. Boa pergunta, viu? Porque quando o empresário se depara com esses aumentos, o que é que eu posso fazer para minimizar isso, né? Chega para você aumento disso, aumento daquilo. Aí você vai pensar, onde eu posso cortar para que meu produto não fique tão caro e para que também ele não fique fora do preço normal dos concorrentes. Eu tenho que estar atento aos concorrentes. Então, vamos dizer, se eu consigo colocar um prato na mesa da empresa do trabalhador, a X, eu tenho que tomar um cuidado porque subiu o café, subiu o arroz, subiu o feijão, subiu os ingredientes, subiu a embalagem. Então, como fazer para que você mantenha uma qualidade, né? Ao mexer nos ingredientes, você tem que tomar cuidado, porque nós vamos estar mexendo com a qualidade. Então, precisa pessoas especializadas, aí entra nutricionistas, entra pessoal de gastronomia, que pode lhe auxiliar em algumas coisas no sentido de você não perder qualidade. Mas e aí, se o custo, mesmo assim, ele continuar, vamos dizer, inviabilizando aquele valor final? Aí você tem que ainda fazer mais malabarismo. Você vai ter que ir negociar, renegociar o seu contrato, porque se você quiser mexer muito no padrão, você pode também estar dando, vamos dizer, um tiro no pé de sua própria empresa. Eu vou dizer, poxa, a comida daquela empresa, né, da Suma Alimentos, houve uma queda na qualidade. Por quê? Porque a inflação pegou ele em cheio. E isso, gente, acontece bastante. É uma rotina. E aí digo a vocês, quem tem empresas, né, sabe, em qualquer situação, se há um aumento da gasolina, você tem um problema no transporte daquela mercadoria. Se há um problema no petróleo, se há um problema energético no país, então, tudo interfere na composição do custo do seu produto. Então, os itens que compõem o seu produto, é importantíssimo que o empresário acompanhe até diariamente. Ele tem que estar bem informado. Você não pode ser muito pego de surpresa. Por isso que você tem que ter, às vezes, até um estoque regulador daquela situação. Por exemplo, se eu sei que final do ano as carnes sobem muito, eu tenho que comprar mais e estocar um pouco para que eu vá diluindo e está no tempo de ter um fôlego para negociar com o meu cliente, né? Negociar, inclusive, com os fornecedores também. Então, é o tempo todo que o empresário vive entre negociar com a sua clientela e também com os seus fornecedores. E é dessa forma que a gente lidar no nosso dia a dia com essa problemática da inflação. Certo. Continuando a sequência das perguntas. Como a taxa de juros afeta os investimentos no setor industrial? Nossa, Azevedo, essa pergunta é importantíssima, porque agora mesmo nós estamos vivendo um problema que o Banco Central tem aumentado as taxas de juros. E ele é o Banco Central do Brasil, ele que puxa as outras taxas. Então, todo empresário que faz uma venda, ele vai ao banco e faz aquilo virar capital de giro. Então, se eu fiz uma venda, eu quero antecipar aquilo para receber, para poder continuar comprando. Então, eu posso usar a maquininha, quando eu passo o cartão, eu posso usar boleto. Tudo isso eu estou atrelado aos bancos. Se a taxa de juros aumentar, significa que eu vou estar aumentando os custos envolvidos dentro da minha empresa. Então, eu procuro, com isso, fazer com que a gente não sofra muito com essa elevação de juros. Então, os juros é realmente hoje também um calcanhar de Aquiles para o pequeno e microempresário. Todos que estão nos ouvindo vão saber as dificuldades de lidar com taxas de juros, que é no dia a dia.
a gente também compra, mas também a gente vende. Então a gente sabe quanto é difícil para também nosso consumidor passar um cartão. Se você atrasa um boleto, tem juros. Então tudo isso envolve também e nos afeta em termos de custos. Partindo para a próxima pergunta. De que forma a oferta e a demanda influenciam o preço dos alimentos da indústria? Sim, boa pergunta, Catarina. Eu vou lhe colocar assim da seguinte forma. Se você tem uma oferta demais de um produto, significa que esse produto acaba que o preço vai cair. Se você tem uma oferta de menos e tem uma demanda acentuada, certo? A tendência desse produto é elevar o preço. É até uma forma que a indústria acha de se proteger. Porque se eu não tenho produto suficiente para atender a demanda, eu vou ter que aumentar o preço. É uma situação até favorável, mas também existe uma oferta em sentido de custos da matéria-prima. Aqueles que eu lhe falei, do aumento de combustível, do aumento do petróleo, do gás, da energia elétrica. Então, também isso vai afetar, no final das contas, aquilo que a gente voltou a falar, que tudo isso é o custo da mercadoria que você vai tentar equilibrar aí no seu dia a dia, entendeu? Essa pergunta tem um pouco a ver com a última pergunta de Catarina. Quais estratégias uma empresa pode adotar para minimizar os impactos da inflação nos seus custos operacionais? Então, realmente, Azevedo, essa pergunta é bem importante, porque aí é que vem também o empresário que já está há algum tempo no mercado e a gente tem que também passar um recado para aqueles empresários que estão começando agora e o que fazer numa situação como essa. Como eu vou repassar? Eu recebo uma bomba de notícia de que tal produto, de uma hora para outra, subiu. Como fazer para repassar? Eu vou fechar o meu negócio, eu vou desempregar. O que fazer para você ter, ao mesmo tempo, manter o seu negócio, não perder, olha, quantas coisas, não perder a lucratividade do seu negócio, porque só vale a pena um negócio que lhe traga lucro. O lucro nada mais é do que uma remuneração daquilo que você se propôs a fazer. Então, como você tem, de repente, acontece alguma coisa, subida de algum item substancial na sua composição de custos, como você fazer para manter o seu negócio dando lucratividade? Bom, gente, o brasileiro é conhecido como criativo. E aí é que ele vai colocar as ideias para funcionar, para não fechar o seu negócio. Ele vai atrás de quem fornece. Então eu vou tentar diminuir o custo, eu vou tentar fazer um outro roteiro, eu vou tentar mexer, vou tentar chamar os meus colaboradores, inclusive, para fazer uma composição de custo com eles. Você faz reuniões com os fornecedores, faz reuniões com o cliente, tenta esclarecer, e aí vem a criatividade, vem a experiência de todo empresário que se propõe. E vocês que são jovens, que um dia forem fazer administração, que forem fazer economia, vocês vão se deparar com essa problemática. E é fundamental que a gente tenha essa intuição, que a gente tenha ouvir quem tem experiência no ramo, parar para ouvir, né, empresários que estão há muitos anos em determinadas situações, como foi que eles enfrentaram crises após crises e continuam no mercado. Então é importante a gente ver bons exemplos. A partir dos bons exemplos, né, a gente teve, lamentavelmente, uma Covid que fechou vários restaurantes, mas em compensação a gente teve restaurantes que sobreviveram. Então, como aqueles que não sobreviveram e aqueles que sobreviveram, eles podem nos dar informações, como colher deles, como foi que foi superado aquela tragédia, né? Então, vamos dizer, tem situações que, por exemplo, uma enchente do Rio Grande do Sul, e que você é obrigado a fechar seu estabelecimento.
como superar isso, né? E aí também tem que ter uma sensibilidade governamental, porque os problemas também são coletivos, né? Enfim, é dessa forma que o empresário encara os seus problemas, tá? Agora nós vamos mudar, fazer as últimas 3 perguntas e vamos fazer perguntas específicas de como forma de exemplo das explicações decorrentes dos assuntos abordados. Aí, lembra de fazer a primeira pergunta desse novo tempo. Qual o prato típico de Sergipe você acha que deveria ser mais conhecido assim, no Brasil? Ó, Guilherme, eu sou baiano, tá? Vim pra cá, tenho mais de 25 anos. Eu também sou nascido na Bahia. É, que bom. Então, Guilherme, o que é que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu não senti muita diferença. Eu vi que a comida nordestina, ela se assemelha muito. Então, aqui eu vi que o cuscuz, né, pela manhã, era praticamente como um hábito, né, bem enraizado. Mas eu colocaria assim uma coisa que me impactou favoravelmente foi a feijoada sergipana, que levava muitas verduras, né? Então, lá na Bahia a gente tem como um cozido, era separado, você faz o cozido separado. Então, foi um impacto muito agradável comer a feijoada sergipana. E meus parentes baianos sempre falam: "Ah, aquela feijoada lá de Sergipe é muito boa". E nós temos também o mar aqui, que nos fornece o caranguejo, os mariscos, os peixes, né? Isso aqui também é bem enraizada. Você tem uma orla completa só para caranguejos. Nós temos uma orla muito linda. Nós temos vários restaurantes e bares na orla que tem uma gastronomia espetacular. Então, eu acho que a gente está bem na fita aí, né? Eu já me colocando como sergipano, muito bem na fita na gastronomia. Estamos de parabéns. Irei prosseguir agora com a minha segunda pergunta, que as variações no preparo do acarajé descaracterizam o prato ou fazem parte da adaptação gastronômica? Sim, Lucas, essa pergunta faz parte, inclusive, de quem é o baiano sabe o que é um acarajé. E mudar os ingredientes do acarajé é um tanto perigoso, tanto é porque lá na Bahia se tornou patrimônio histórico e cultural. Então, as baianas do acarajé, elas têm na cultura dela inserida a receita. Então, a receita é um padrão. É aquela quantidade de um feijão fradinho, batido, é a quantidade de azeite. O azeite, eu me lembro que minha mãe falava que o azeite deles é usado, vamos dizer assim, ela não pode ser industrializado totalmente, né? Eles têm uma forma artesanal de fazer o azeite de dendê que vem da palma. Então, a gente via lá os critérios para você ter um bom acarajé. Tanto é que muitas vezes, quando você vai à Bahia, você vê em alguns lugares uma fila enorme de um determinado acarajé, cito a Dadinha, a Cira, e pouquíssimas filas em algumas baianas. Infelizmente, é realmente diferente. Por quê? Na medida que o acarajé, ele hoje está alcançando um preço bem alto lá na Bahia, né? Antes, a gente como estudante, a gente comprava na saída das escolas o acarajé, né? Então, hoje, ele está com um preço maior porque ele leva camarão, ele leva caruru, ele leva salada, então, o vatapá. Todos esses ingredientes têm uma forma de preparo, tem justamente para chegar a essa qualidade. Então você percebe que ao tentar mexer em alguma coisa desses ingredientes, com certeza o resultado não vai ser igual. Às vezes tentando até baratear o produto, Tentando né? baratear. Por exemplo, a gente frita o original no óleo de dendê, mas tem alguns que para baratear fritam no óleo normal, né? Perfeito, perfeita observação, Azevedo. Porque você veja, eles, em alguns lugares, a gente já teve experiência de pedir um acarajé e não gostar, Na própria Bahia. né? Dentro da Bahia, né? E por quê? Porque para economizar e para chegar a um valor, né,
e não perder a lucratividade, aquilo que a gente conversou, alguns empresários ou alguns autônomos lançam mão de colocar itens de qualidades inferiores. É o resultado. Então, a gente vê, às vezes decepciona o turista que der azar de pegar um acarajé dessa qualidade. Então, eu sou de acordo em que se remunere bem esse alimento artesanal, mas que não se perca a qualidade do acarajé. Até um baiano tem que saber escolher o acarajé que vai comer na Bahia, porque não é todo acarajé que é da Bahia que é bom, né? A gente mesmo já teve essa própria experiência que tem acarajés de baixa qualidade lá. Então, por exemplo, os turistas, né? Principalmente eles não vão saber qual é o melhor e qual é o ruim, né? Então eles vão ter que ir ali na sorte. Sim, sim. Essa é a questão. Ele por ser uma comida típica, né? Vamos dizer assim, uma guloseima que todo mundo aprecia. Porém, você pode cair também em uma situação dessa. No mesmo bairro, você ter sabores diferentes, né? Vou prosseguir para a próxima pergunta. As substituições de ingredientes e a redução de porções para conter os custos afetam a identidade dos pratos ou são necessários para manter os negócios? Veja, essa pergunta tem um pouco a ver com o que a gente estava falando aqui dos ingredientes do acarajé. Repare, eu posso sim, eu tenho, vamos dizer assim, uma feijoada, né? Eu estou fornecendo uma feijoada. Uma feijoada leva carne, leva uma série de coisas, uma série de itens para que ela tenha aquele sabor. Eu posso fazer, junto com uma nutricionista e alguém de gastronomia me orientando. Eu, por exemplo, eu sou administrador, mas a gente tem que trabalhar com especialistas. E eles podem sugerir, por exemplo, que eu troque um determinado item e a gente faça experiências para que o sabor permaneça o mesmo, entendeu? Então, você pode sim, nada é intocável, mas você tem que ter o cuidado de, ao fazer os experimentos, você fazer internamente, você fazer isso, você fazer uma simulação, você faz uma degustação e de repente as pessoas vão dizer não, tá perfeito, não houve nenhuma alteração, né? Quem não já provou aqui, por exemplo, não sei se vocês já viram a carne vegana, né? O bife vegano de soja, alguma coisa assim. Então, é isso. Não deu certo, mas a gente percebe que continua a pesquisa. Uma hora alguém pode acertar. Então, é aquela coisa. Se você mexer para baratear demais o custo ou de forma inadequada, você pode estar dando um retrocesso no seu negócio. Então, tem que mexer com muito cuidado. Mas essa luta de mexer não é inválida. Por quê? Como quem lidar com custo o tempo todo, com inflação, tudo isso que nós falamos aqui, você tem que estar o tempo todo mexendo. Você tem que estar o tempo todo sendo criativo. Olha, eu não vou botar determinada coisa, ou eu vou diminuir no prato o macarrão e aumentar o arroz porque o macarrão subiu demais, ou o contrário. Ou eu vou botar uma porção menor de feijão e vou aumentar um pouco da carne, se for o caso. Mas cada item que vai ali no prato tem que ser muito bem estudado para que não perca a qualidade. Tanto que tem várias marcas que elas mudam as fórmulas dos produtos que elas vendem sem contatar os clientes antes. Perfeito, e antecipadamente, né? Que elas levam um baque muito grande na hora das vendas, porque muda a fórmula de uma forma muito... Como poderia dizer? Sem comunicação, né? Não é sem comunicação, mas uma forma muito... Ruptura, né? Assim, muito forte, uma ruptura muito forte ali na composição. Sim. E acaba que muitos clientes percebem isso e acabam parando de comprar por conta disso. Só complementando, você vê o que acontece com o chocolate, né? Tá evidente que o chocolate antes era 500 gramas, sei lá, agora é 400 gramas, não, 100 gramas, desculpe, né? Então, assim, o café, eles diminuem a gramatura, o leite, tá evidente que, né? E o preço continua o mesmo. Então, essa forma, a gente, como consumidor, a gente tem que estar atento.
Porque se você pega um leite em que ele era 500 gramas, aí você vê o mesmo preço no de 400 gramas, também é uma forma de tentar burlar, né, o consumidor. Então a gente também, como consumidor, tem que tentar reagir a isso, né? A gente entrou nessa pauta de comidas típicas das regiões e tal, e agora eu vou passar a palavra para Gabriel. Ele falar de uma das comidas típicas daqui de Sergipe. Um exemplo de como os alimentos são importantes para a economia, tipo, da região, é o caranguejo. O caranguejo daqui de Sergipe, que é muito importante para a economia em geral do estado e tal. Porque até em Nossa Senhora de Socorro, na Orla e também na Barra, eu acho também que tem estátuas do caranguejo. Sim. E também, tipo, quase todos os bares da Orla tem caranguejo. Passarela do caranguejo. Então. E o preço, cara. É por causa E do aí, turista. e aí os turistas vêm para cá também para consumir o caranguejo, que aqui tem com muita abundância, tem também. Uma bastante variedade. É, Então, mas dependendo do lugar, tipo, na orla mesmo sai mais caro, né? é. Porque é onde tem mais turista e tal. Aí fica mais, tipo, se você for em outro lugar, outro restaurante, sei lá. Na Farolândia, sei lá se tem restaurante de caranguejo, mas tem, né? Mas, tipo, Mas se você vai em algum lugar do interior, algum tal. lugar do interior assim e tal, vai ser mais barato. Agora em Aracaju, é ponto turístico e tal, sai bem mais caro. Sim, sim. Aqui você vê que nós temos uma praça de caranguejos toda voltada para caranguejo, mas tem em todos os lugares, né? Sim, sim. O Gaiamu também. Importante a gente sabe, que eu acho sempre assim, é cuidar da natureza, para que a gente sempre tenha caranguejo, né? Na época da desova, né? A gente realmente entender que não vai ter caranguejo, não. Então, se a gente também souber cultivar, tem a vida toda. Tanto que a gente também tem que saber muito preservar o habitat natural deles. Tanto Perfeito. que o mangue daqui de Aracaju, daqui de Sergipe no geral, né? Não só o mangue daqui, mas também ele tem esse mandado de preservação por conta que houve um grande desmatamento, houve queimadas, houve derrubamentos e acaba que afeta muito a proliferação dos caranguejos. Com certeza. Você tocou num assunto sensível. Eu me considero já um sergipano, eu vou falar assim, a gente tem que preservar nossos manguezais. Como também toda essa questão gastronômica, você vê, os coqueiros estão desaparecendo. E o coco de Sergipe, né, ele é tradicional, né? O leite de coco, tem várias fábricas aqui. Então, a mangaba, todas esses fazem parte da nossa cultura, do suco de mangaba, né? A questão de preservação do manguezal e tudo mais. Então, olha como a gente está fazendo aqui um link, né? Das Indústria, coisas. gastronomia e meio ambiente, né? É. Que bom isso, né? Também tem muitas pessoas que vivem da pesca. Tipo, vão pra feira pra vender e tal. Ganhar vida com isso. Com certeza. Da Ou seja, colheita também da mangaba. isso. Mangaba seja, também. Virou uma cadeia entre várias pessoas, desde a pessoa que pega lá no manguezal, a que entrega ao atravessador, que vai colocar no mercado, que vai colocar nos restaurantes, né? É toda uma cadeia produtiva. Sim. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado. Tchau!